Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona 40 Arcanos Menores Numerados, sua aula diária de arcanos menores para ajudar você a alcançar a excelência na leitura dos arcanos numerados do tarô. Eu sou o Vainer Lira, professor de tarô e de baralho cigano, e o tema da nossa live de hoje é os 5 de copas e os 5 de espadas. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença de todos ao longo desse tempo na nossa jornada, no nosso tempo aqui, nos conhecendo e transformando o nosso olhar sobre os arcanos menores numerados. Tô muito feliz porque a gente chega hoje no 5. E se falaremos de 40 arcanos, sendo que cada naipe tem 10, observem como a gente já caminhou até aqui. 5, a metade do caminho. E aí? O que será que aguarda, os nossos naipes? O que aguarda cada um deles nessa incrível, caminhada, nesse movimento, nessa diferenciação que a cada passo a gente vai dando? Vocês também não ficam curiosos? Vocês também não ficam imaginando o que será? O que vai ser na próxima temporada ou no próximo episódio dessa série, de cada número uma grande proposta? Eu fico. Eu espero que você também. Quero agradecer também pelo carinho dos posts, Eu peço que vocês façam isso porque, como eu disse já várias vezes aqui, o meu coração se enche de alegria quando vocês colocam uma foto da mesa de vocês, com o caderninho, as anotações e os arcanos que a gente falou, que a gente trabalhou durante a nossa live do dia. E quando você me marca lá, eu fico super feliz e coloco direto, na hora, lá nos meus stories, cheio de coraçãozinho para dizer que eu tô muito feliz por você ter participado dessa maratona dessa maneira, com entrega, com carinho, com amor, E principalmente com atenção. Hoje em dia, a gente tem a atenção da gente, sendo disputada por tantos outros canais, por tantas outras coisas, mas você escolheu falar de tarô, você escolheu acordar de manhã, abrir o teu maço de cartas e escolher 2 arcanos, todos os dias. Veja como isso é poderoso, veja como isso é, sim, o tarólogo que existe dentro do teu coração, que está crescendo, que está caminhando, e isso faz toda a diferença. Imagine agora você fazer isso uma vida. Imagine agora você fazer, a cada dia uma carta para você, a cada dia uma carta para quem te procura, e tudo isso mostra que você também aprende, mostra que você também avança na tua própria senda arcânica. Então eu quero dizer que eu fico muito orgulhoso, muito feliz e contente de saber que a gente está com a nossa mensagem aqui sobre os arcanos menores chegando em tantos lugares diferentes. Lugares que eu não imagino, que o Amadeu também nem concebe. E eu vou contar uma coisa especial para vocês hoje. Hoje não está aqui só eu e o Amadeu. Mas eu ainda não vou contar para você tudo dessa novidade. Mas quem me segue, quem já participa das outras lives, sabe que a gente está crescendo, que a gente está ampliando. Por isso que eu digo, se você cresce, eu também cresço, o Amadeu cresce também e o nosso projeto também cresce. Então é graças a essa força, essa energia positiva, esse monte de carinho, os directs, os comentários, os vídeos, os canais, a gente também vai ganhando, energia, a gente também vai ganhando braços, nossa árvore vai ganhando galhos. Então hoje a gente tem uma presença muito especial aqui, mas eu prometo que eu conto para vocês na hora certa. Eu vou deixar vocês então curiosos, porque sim, nós somos hoje mais. E isso é muito, 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 muito legal. E eu fico tão feliz de dizer isso que eu precisava pelo menos dar uma palhinha dessa novidade. Pessoal, outra coisa. A nossa live das 5 horas, falando em 5, a nossa live das 5 horas, o Vainer Lira Responde, tá cada dia mais legal. Se você ainda não tá participando dessa live que acontece na hora da estrela, às 17 horas, eu sugiro fortemente que você participe.
A galera é comprometida, o pessoal que participa dessa live é 10, é show, ponta firme, são assíduos, estão sempre lá, então eu convido você para você fazer parte também desse nosso encontro estelar às 17 horas. Uma coisa importante é que a gente conversa. Eu tô pertinho de vocês, né? É um pouquinho, é um gostinho do Telegram. Porque no Telegram eu tenho colocado os meus links lá. Eu não sei se vocês notaram isso, né? Mas isso também foi um bate-papo que a gente teve lá às 17 horas com o pessoal da live, do Wagner Lira Responde. Por quê? Porque a gente percebeu que vocês podem contar conosco e com o canal do Telegram para acessar as nossas lives. Então você só precisa, né, saber que para acompanhar onde eu estou, o que eu estou falando, você só precisa entrar no Telegram e lá estarão os links. Eu coloco meia hora antes, coloco os links e aí você só precisa escolher o canal que você prefere, se o YouTube, se o Facebook ou se o Instagram. E aí você clica lá no link e entra automaticamente com as nossas lives, tá bom? Concomitantemente, eu também estou colocando os áudios. Ontem eu coloquei a trilha sonora, coloquei as músicas lá dos elementos. O pessoal deu feedback. Eu sabia que vocês iam gostar das Meninas da Terra. As Meninas da Terra, o Laboratorium Piesny, muita gente me mandou mensagem sobre isso, então eu vou falar um pouquinho aqui. O Laboratório Piesny é um grupo de meninas polonesas. Elas são muito boas, produzindo músicas com sons da terra, com tambores feitos com material artesanal, sabe? Elas usam galhos, cristais, pedras, aqueles sinos dos ventos com pedrinha que eu até tenho aqui. E elas produzem um som muito bom. Então eu recomendo muito que você vá lá no meu canal do Telegram, veja onde é que tá a música lá da terra, clica lá e você lá, uma vez no Spotify, você tem acesso ao álbum delas. E você escute esse álbum, dica forte para você trabalhar aí a tua conexão com a terra, porque essa música delas é muito forte disso, né? E a gente tem falado de naipes, a gente tem falado dos elementos, então sugiro muito que você conheça o trabalho dessas meninas. Além de se identificar, porque tem muitas mulheres que me seguem e vocês vão ver como elas são lindas, lindas. Em aparência, né, em beleza, o styling delas é muito bom. Além disso, também é uma música poderosa para as nossas práticas. Eu também quero dizer o seguinte, vamos junto. Quando a gente vai junto, a gente alcança. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque é o número 5, o tema da nossa live de hoje. Até aqui tudo bem, Amadu? Como é que tá o pessoal aí? Estão acordando? Porque hoje é sábado, pessoal! Não é sertanejo, mas eu prometo que é tarológico. Sábado, mas o pessoal já tá assíduo aqui. O pessoal tá falando que gosta muito do canal do Telegram. Tem bastante conteúdo, o canal é vida, eles estão falando aqui. Aê! Hashtag Telegram pra mim também. Eu vou fazer uma camisa minha, hashtag Telegram. O que acontece, gente? Eu também até vou reforçar um aviso que eu falei ontem, que eu dei ontem lá na live das 17. Participa das lives das 17. Hoje não tem Wagner Lira Responde, tá? O Wagner Lira Responde acontece de segunda a sexta às 17 horas. Porém, hoje às 15 horas nós temos uma live especial. Sábados, eu tô colocando agora algumas entrevistas com alguns temas que acabam acontecendo ao longo das nossas lives, tá bom? E que eu percebo que é legal a gente falar. Por eu considerar temas urgentes, eu tô chamando hoje às 15 horas o Thiago Fonseca. Thiago Fonseca é um terapeuta, Theta Healer, ele faz terapias e ele também joga tarô. E ele vai contar como que é essa junção. E aí, é tarô terapêutico? É terapia com tarô? O tarô é terapêutico? Se você tem essas dúvidas, é fundamental que você esteja hoje às 15 horas aqui com a gente. Outro aviso, na semana que vem, no próximo sábado, que é dia 2, nós teremos a Thaís Figueiredo. A Thaís Figueiredo, ela é uma comunicadora, especialista em construção da marca pessoal. E eu já falei para ela que muitos tarólogos têm vergonha de serem e de se apresentarem como tarólogos no mercado formal, para seus familiares,
para seus clientes, né? Seja quando você está em transição de carreira, seja quando você está começando a tua primeira carreira como tarólogo. Já a primeira, tipo, é a minha primeira carreira de todas. Beleza. A Thaís vai dar algumas dicas no dia 2, também às 15 horas, sobre como você pode reforçar a tua marca pessoal como tarólogo. Olha que bacana! Então, tá vendo? Eu fico aprendendo aqui com as lives de vocês, que a gente vai tendo comigo, né? E eu aprendo, eu ouço e vejo o que tá pegando fogo e que a gente precisa falar logo. Portanto, às 15 horas do sábado. E outra coisa, tá? 15 lives na semana. Cumprido! Maratona dessa semana. O objetivo era fazer 15 lives e a gente fez. A gente, por que eu digo a gente? Porque fui eu fazendo, foi o Amadeu fazendo, foi você fazendo. E você participava dessa live assiduamente. A minha nossa. Mas enfim, você participou dessa live com a gente, ponta firme, incansáveis. Eu também. Amadeu também. Então hoje também é um sábado pra gente comemorar. Vamos fazer 2 lives hoje e amanhã uma, a das 9 horas dessa aqui. Ou seja, para segunda-feira a gente retomar a obra e fazer mais 15. Beleza? Vamos lá? Todo mundo certinho? Todo mundo pronto pra gente falar de arcanos menores? Você que tá acompanhando essa maratona, ou mesmo se você ainda não começou e não pegou todas, já tem algumas disponíveis no nosso canal no YouTube. A gente aprendeu que tudo era o caos. E do caos, algo se manifesta. Esse manifestar-se, essa manifestação, é o as. Quando a gente faz com o as a coisa acontecer, ela é yang, ela é para fora e ela é primeira, ela é o princípio. Mas também aprendemos que quando o princípio se manifesta, automaticamente na natureza o princípio oposto também. Para que algo aconteça é necessário que exista uma causa, um efeito de um acontecimento, enfim, podemos olhar isso de diversas maneiras. E nós temos a manifestação do 2. O 2 acontece. Quando o 2 acontece na direção oposta, mas na mesma intensidade, na mesma força, temos o yin e o yang. E o yin e o yang, lembra do amoré, daquele monte de figurinha? A maré, né? A maré. Aí tinha um monte de... A maré, né? É cozinhar enquanto a pessoa tá assistindo TV e você cortando cebola até à meia-noite para poder fazer uma sopa de cebola francesa especial pro seu love. Então, lembra disso? Prof é velha, já falei pra vocês. Aí tem o yin e tem o yang. Aí eles se juntam. Eles se apaixonam. E quando o yin e o yang se apaixonam, é que existe o 3, a vida. O princípio do taoísmo. O 1 originou o 2. O 2 originou o 3 e o 3 originou todo o resto. Aí sim nós temos o Tao. O Yin e o Yang e os 2 olhinhos. Porque em todo Yin há um princípio Yang e em todo Yang há um princípio Yin. É aí que parte a vida. Mas a vida se manifesta como? A vida se manifesta de maneira ordenada, de maneira... né, progressiva, seja progressão geométrica ou a outra projeção que tem, tô tentando lembrar agora o nome, aritmética, eu lembrava que era PA e PG, faltava saber o que era o A. Muito bem, então a vida tem o quê? A vida tem ordem, senão o que nós teríamos novamente? O caos. Então as progressões aritméticas e geométricas, elas mostram que tudo que tem vida ganha um padrão, ganha uma ordem. Então do 3 nasce o 4, a estabilidade, a base, o princípio, o quadrado. Tudo que está estabilizado, estável, concreto. E o 4 fundamenta todas as forças em si. É o tijolo, é a pedra, é o ponto de partida. Para o quê?
para alcançar o 5. Então o 5 é um grito de vitória. O 5 é um grito rumo à conquista. É o general diante do seu grande desafio de vida, dizendo: eu vou conseguir. Então, você precisa entender que o 5, ontem eu falei, inclusive na live das 17 horas, que o quadrado é o número 4. O 4 gera um quadrado. Mas é o 5, o quinto ponto, o quinto elemento, que traz a força de vida, a manifestação e a vontade de brilhar. Essa vontade de brilhar é a energia do número 5. Vamos falar primeiro do 5. Opa! Eu quero, eu desejo, eu almejo, eu sonho, eu vibro. Eu estou pronto. E, estando pronto, ele está estrela, pentagrama, né? E aí, esse 5 acredita, esse 5 é criativo, esse 5 é otimista, esse 5 é levado danado. Este 5 quer ganhar, este 5 quer alcançar a glória. Qual glória? A de sua casa, a de seu naipe. Então ele se sente pronto. Né? É isso, tô no 5, tô ótimo. Tenho a base fundamentada, tô agora Rambo, coloco o meu cinturão de bala de um lado, coloco o meu cinturão de bala do outro e ó, partiu. Que eu chego? Eu chego com sangue no zóio pra conseguir o que eu quero. O que eu quero? O meu naipe tá dizendo. Hoje eu vim de verde, tô, né? Ouros. Mas você entende que o 5 é essa excitação de energia? Muito bem, isso é o 5. Aí eu alcanço agora o quê? O entendimento do naipe. Vamos olhar o naipe. O que eu, como espadas, tanto quero? Qual é a força de espadas? Você já precisa saber a essa altura. Qual é a força de copas? O desejo de copas. Qual é o desejo de paus? Sentiram agora meu lado 300? Qual é a força de ouros? O que ouros deseja? Aí agora você me vê com fundo, você tem que imaginar agora o meu chroma key, uma foto de Dubai, né? Muito bem. Então, o 5 é o acreditar? É. O 5 é a existência, né, do brilho, a vontade de crescer, a vontade de brilhar, a vontade de conquistar. Nós, indivíduos, nós somos sim quíntuplos. Isso é importante a gente saber, né? Por isso que o Crowley já dizia, todo homem, toda mulher é uma estrela. A estrela representa aqueles que estudam, né, o mundo do hermetismo, o mundo dos símbolos. O 5 é um número muito importante para nós. Nós temos os 5 sentidos, nós temos também a visão de que o 5 é um número bom. Perceba, aqui no Ocidente isso é um pouquinho contrário, mas os orientais, eles entendem os jogos de louça em 5. A gente aqui faz ou 4 ou 6, né? Ou 8. A gente vai em números pares. Mas os orientais, eles entendem que o 5 é um bom jogo. É um bom jogo, 5. Os 5 elementos, os 5 pilares das coisas. Querendo ou não, se a gente for parar para pensar no 4 como a mesa, se você quer reforçar a mesa, né, 4, você colocaria um pé ainda no meio para que ela não afundasse. Então é o reforço do reforço. O 5 é um número que fala dos nossos sentidos, dos números de dedos que nós temos. Sabe qual que é a vantagem que você tem em relação ao seu gatinho? O nome disso é o quinto dedo, porque o quinto elemento pode também ser aplicado para o princípio da sua mão. O quinto dedo é o polegar opositor.
É graças ao quinto dedinho que você não fica igual o gato. Entendeu? O polegar opositor deu pra gente uma vantagem evolutiva incrível. Porque a gente já tinha 4 dedos, já dava pra fazer bastante coisa. Pensa aí, tudo que dá pra fazer com 4 dedos. Agora, o quinto dedo, falando com os outros 4 dedos, falou assim: eu sou mais que vocês, sou ótimo. Olha como o 5 tem essa valentia. O meu dedão, ele peita os outros. O meu dedão e o teu também, se você também tiver um, o que acontece? Ele se opõe aos nossos outros 4. Então quer dizer que os outros 4 dedos, eles são mais unidos? São. Eles foram para a escola militar? Foram, porque eles fazem tudo do mesmo jeitão. Eles só não são iguais, mas eles fazem tudo do mesmo jeitão. Foram para a mesma escola, entendeu? Quem é que pulou o muro? Qual é o dedo que pulou o muro e gazetava a aula? Lá em Manaus a gente fala gazetar, que é cabular, né? Lá em Manaus a gente fala gazetava a aula. Então o 5 cresceu diferente, ele cresceu maromba. Ele cresceu como rebelde. O 5 cresceu longe dos outros irmãos. Tentou ganhar a vida. Tentou. Ele era o mais velho, teve que trabalhar, os outros foram para a escola, tudo ficou meio educado, né? Então, o 5, ele é valente, ele é diferente. Ele reforça, mas ao mesmo tempo ele quebra a ordem. Ele quebra o 4. E, portanto, não respeita a disciplina, não respeita a rotina, não respeita as ordens do pai, como os outros irmãos. O 5, ele quer sim vencer. Ele quer sim ganhar. Opa, tem pergunta? Temos uma pergunta aqui no Instagram. Olá! Vince Ferreira. Ele perguntou o seguinte: o 5 pode ser o quinto elemento, uma vez que ele se opõe aos 4 físicos? Sim. Olha, o pessoal, tô vendo que o pessoal já tá pegando o jeito. O quinto, exatamente. Eu tava trazendo essa referência aqui pra vocês entenderem a essência do 5. Mas o 5, ele é em tudo diferente dos irmãos 4. Vamos olhar o arcano do mundo. Nós temos os 4 e tem um quinto no meio, diferentão dos outros. Vamos olhar os 4 elementos que compõem o nosso mundo natural: ar, água, fogo e terra. E eu falo pra vocês que tem um quinto, né? Porque ontem a live era Vai Nelira Responde, né? Sobre os 4 elementos. Aí o pessoal, a primeira pergunta que rolou, você disse que tem um quinto. Ou seja, o povo já é rebelde. O povo já quer falar do último, do outro play. Então sim, quando a gente pensa que... Quer um exemplo? Não existe consenso para darmos um nome ao quinto elemento. Ou éter, ou espírito. O que o pessoal chama? O quinto elemento. Porque até nisso ele é rebelde. Todo mundo concorda que é água, fogo, terra e ar. Mas até o nome ele consegue o quê? Contestar. Então, o quinto elemento, ele é fora. Ele é cósmico, de fato. Então, ele é rebelde. Esta é a essência do quinto elemento. O 5. O 5 é o que te diferencia. Se a gente observa isso no mundo dos sentidos, né? Primeiro eu falei aqui dos dedos, né? Mas isso é uma grande vantagem para, né, esta parte da criação que somos nós, os humanos. E isso, inclusive, nos leva a perceber que é graças a esse quinto dedo que nós temos o quê? As habilidades para construir o que temos, né? É curioso, né, quando a gente pensa naquela ficção, né, do planeta dos macacos. Por que não era o planeta das emas? Por que não era o planeta dos rinocerontes? Porque para construir aquele universo, aquele mundo paralelo que se forma, né? Pegaram os animais mais próximos também com essa habilidade. Então, é necessário. A gente não conseguiria desenvolver um iPhone com microchip assim. É necessário que seja assim, né? Então, isso fala da grande audácia do 5, da sua diferença em relação ao 4. Ele, em essência, ele é diferente dos demais. É por isso que quebra, né? Quebra a rotina. O 5 é isso. Tem pergunta? Temos a pergunta aqui da Cibele Duarte, lá do YouTube. Ela falou assim:
Tem linhas que chamam o quinto elemento de sombra, ou eu estou errado? Não, não está errada. Essa é inclusive a forma que eu chamo. Mas prometo que isso é papo para uma outra live, que a gente pode fazer sim uma live. O pessoal já tem pedido uma live sobre o quinto elemento. Eu posso fazer. Eu também o chamo de sombra. E o pessoal do meu curso, quando eu dou aula para eles, de elementos, a gente trabalha com essa nomenclatura, entendeu? E eu ensino como identificar, como olhar e como entender esse processo. Mas eu também chamo sombra. Beleza? O que acontece? Quando a gente entende que o 5 é o diferentão, que o 5 é o valentão, que o 5 é o criativo, que o 5 não respeita o toque o canto do galo da manhã, ele quer dormir a hora que ele quiser e quer fazer o que ele quer, mas que ele tem coragem, que ele também tem o 4, que ele viveu o 4. Ele só se rebelou, né? É meio que o patinho feio, né? Todos os outros patinhos seguem a mãe, Bela e tudo mais, e tinha lá o patinho feio. Então ele é diferente. Mas é o patinho feio que dá o nome à história, né? Então, quando a gente entende isso do 5, essa rebeldia, né? Esse jovem rebelde que ele a gente vai entender lá a carta. O 5, ele abre mão da zona de conforto. O 5 abre mão daquilo que estava estabelecido para ousar, para sair daquilo que ele já conhecia, do mundo conhecido, para ir para o mundo desconhecido. Então, quando ele chega lá no 5, vamos entender agora o tema da nossa live de hoje, que é, primeiro, o 5 de espadas. O 5 de espadas, então, é o valentão. É esse cara que eu tô te contando que vai com a cara e a coragem tentar o quê? Lembra que espadas é o mata ou morre? Lembra que espadas é aquilo que eu brinco com vocês dizendo que é o Highlander? Não há espaço para outra verdade senão a minha? Então ele vai lá onde está o pessoal pensando coisa diferente e ele vai dizer assim, eu vim aqui peitar vocês. Eu vim aqui mostrar para vocês o que eu penso. Eu vim aqui mostrar para vocês que a minha forma de pensar está correta. Olha o meu argumento versus o teu argumento. Uma vez eu vi isso no meme. Adoro. Então, olha como eu penso. E eu penso melhor que você. Ele não é o rebelde? Beleza. Isso é o que ele quer fazer. Isto é a audácia do 5. Isto é a sua rebeldia. É ali que ele vai ter, né, o seu primeiro desafio de vida. O 5 é aquele que chega lá em espadas e quer ganhar na marra. Qual que é a parada? E é esse o segredo que eu vou te contar. O 5, ele quer fazer uma revolução. O 5 quer revolucionar. O 5 quer peitar, ele já se sente seguro, vai viver o 4, agora ele quer revolucionar. Agora o 5, ele quer chegar lá e dizer, eu sou o cara, eu sou melhor que você, eu penso melhor que você. E ele entra desesperadamente, porque ele é criativo, ele é excessivo, ele é expansivo, na batalha. Qual o desfecho? E aí, o que vocês acham? Ele não estava pronto. Ele não está pronto ainda. Ele tem tudo em si. Como eu e você temos tudo em nós mesmos. Mas a primeira experiência é geralmente muito dolorosa. E ele perde o argumento. Ele perde sim. Porque ele não estava pronto. Ele tinha tudo o que ele tinha, mas ele ainda não tinha experiência. Essa falta de experiência o leva a perder os seus argumentos, leva-o a perder sim a discussão e a perder, vão-se os anéis, ficam os dedos. Por isso que nossos consulentes não são a figura mais próxima. O nosso consulente geralmente é o carinha lá de trás. Ele não estava pronto. Mas eu vou te dizer uma coisa, poxa, vai, tadinho do 5 de espadas que foi passear para além da montanha e voltou todo roxo. Porque é necessário.
É graças à experiência que a gente aprende. É graças ao saber como é o mundo lá fora que a gente cresce. Então, o 5 de espadas é essa carta que mostra pra gente a grande dificuldade que é impor nosso ponto de vista para o outro. Opa! Então eu vou sim brigar. E se eu não estiver seguro de fato, se eu não tiver entendido bem o que aconteceu lá atrás, eu perco. O 5 de espadas é um movimento excessivo na ânsia de conquistar o quê? O que espadas quer? A sua certeza, a sua verdade, mas fazendo isso sem disciplina, sem rigor, sem entendimento das coisas e sem experiência e, portanto, lidar com as águas de bacalhau. Fala sozinho, não alcança o seu entendimento e também não entende o outro. Se você não entende o seu argumento, se você não entende o argumento do outro, como é possível você vencer um diálogo, você vencer uma batalha, né? Então não faz sentido. O 5, ele realmente quer alcançar o que o seu naipe quer. Ele só é inexperiente e, portanto, vai viver a sua revolução. Ele propõe uma revolução, mas não entende que isso pode sim ser maior que ele, pode ser desafiador e, portanto, muito perigoso. E aí há o embate em que a gente vê, né, o rapaz perdendo suas forças. Uau! Ou você achava que a história dos nossos naipes não mostraria a ele o valor das dúvidas. O que nós temos nesse entendimento? Eu tenho a dúvida, eu tenho a dificuldade. No 5 de espadas, eu tenho o abandonar o que eu penso, o perceber-se errado, o entender-se contrariado, ser contrariado. No 5 de espadas, eu tenho toda a minha frustração por ver que eu não estava certo. E que é preciso sim refletir sobre isso. É possível aprender sim com os nossos erros. O qual é o problema? As pessoas vivem o erro, se acham sempre certas e querem viver um novo embaixo todo dia. Resultado, vivem vidas frustradas, vivem vidas de enganos e vivem vidas também de ilusões. Porque não se permitem entender que em toda criação é necessário fazer um check-up, um checklist, uma avaliação, uma autoavaliação. Isso é fundamental para a gente entender os 5 de espadas. Até aqui tudo bem, pessoal? Amadeu, como é que tá aí, pessoal? Tudo bem, a gente tem pergunta. Tem pergunta? Tem. A primeira aqui é do Will Sayar. Ele perguntou o seguinte: o 5 pode ser entendido como o recomeço da jornada do Asa ao 4, num nível de até chegarmos na 8ª da primeira carta? Eu já entendi. Essa 8ª da primeira carta, o Will, ele tem uma lógica matemática muito boa. A 18ª da primeira carta se chama 10, Will. A gente vai falar disso quando chegar ao 10. Continua ligado com a gente. É isso. Tá bom? Ele já matou essa. Perfeito. Tem mais pergunta? Vamos, depois me diz aí o que o Will falou. Porque o Will fala assim, ok, mas eu sei que ele tá pensando lá onde ele tá. Tanto a Sara quanto a Mai Rezende perguntaram qual a relação do número 5 com o Papa. Olha, porque agora o povo já tá me seguindo, já tá ouvindo? Opa! O Papa diz, eu mostro a você a verdade. Os outros acreditam. Se o 5 de espadas é, eu quero impor pra você a minha vontade, eu não consigo, eu ainda não cheguei no nível de Papa, né? Se você quiser abrir sua boca, fale com certeza, fale com verdade. Essa é a relação. E aí sim você convence os outros. Se você não acredita no que você fala, sua palavra é vazia. Beleza? Aeba! Temos, e aí, quem mais pergunta? É isso? Posso ir pro 5 de copas? Tem mais uma aqui da Cássia. Vai lá. Olá, Cássia. O número da reforma? O 5? Sim. O número da reforma? Sim. Gente, o 5
Eu vou contar para vocês o que é 5, tá? 5 é quando a gente vê a importância da palavra. A palavra hoje, falei isso, tenho falado, a palavra está esvaziada de sentido. A palavra está esvaziada, né, vazia de dignidade. Então, quando você fala e não tem isso, as pessoas não acreditam em você. Eu não preciso contar, né, para ninguém aqui que nós só precisamos hoje, a partir, né, enfim, de um tempo, a gente só precisa ligar a televisão para ver isso. Palavras vazias, palavras ridículas, palavras sem sentido. O que nós estamos vivendo é isso. O que nós estamos vendo. Hoje o Brasil está vivendo 5 de espadas e 5 de copas. O Brasil está vivendo 5 de espadas no seu cenário político e o Brasil está vivendo o 5 de copas no seu cenário, o quê? De saúde pública. E aí a gente começou a perceber que as nossas lives têm falado muito com a vida. Vocês notaram isso também, né? Hoje também. O que é esse jogo de acusações? 5 de espadas. É isso. É a reforma, é o problema, é a briga e também é a revolução. O 5 de espadas, como qualquer 5, ele não quer o quê? Ele não quer fazer a ordem, ele quer fazer a balbúrdia, a revolução. O 5 é isso. Essa que é a parada, entendeu? Muito bem. E o Will deu o ok dele? Ele falou, geminiano com ascendente em aquário. Pensamento vai à frente. Perdão, acelero. Mas eu sei, ele já tá pegando. É isso mesmo, Will. É isso. A gente vai falar lá no 10 disso. Mas o que acontece? Eu tenho Marte em Aquário na casa 3. Então eu sei bem como que é isso. Por isso que eu alcanço, entendeu? Eu vou, te pego lá e volto. Vem, segura aqui comigo. Muito bem. Então, o 5 de copas. 5 de copas. 5 de copas é assim. O que eu queria em copas? A felicidade. O que eu quero em copas? Ser feliz, ser realizado, estar nas nuvens, amar e ser amado. Lembra que a gente brincou que o nome do rei de copas é Eric, é Adam? Lembra que a gente brincou com isso? Na outra live lá, que a gente falou dos reis, que todo mundo quer um Luigi para chamar de seu, um Eduardo. Lembra que a gente trouxe essas referências assim de homens encantadores, de galãs de novela, de galãs do cinema, né? Então copas é esse sonho. Copas deseja ir felizes para sempre. Copas almeja o conto de fadas para si mesma. Aí, rebelde, eu vou fazer isso, eu quero amar e ser amado, eu quero ser feliz, eu vou avante. Águas do 5 de copas, também conhecidas como águas de bacalhau. E aí você vive o quê? A tristeza, a infelicidade, a depressão. Você perde essa alegria. O que tudo era colorido, você vai que nem a Xuxa para o baixo astral. Procurar o Xuxo. O que acontece? Você, no 5 de copas, você quer muito ser feliz, desesperadamente. O nome disso, Juju carente. O nome disso, pessoa grudenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta essa sede ao porte. Este amor do 5 de copas é um amor excessivo. Eu tô dizendo pra vocês que para entender o 5 é só entender o excesso. E a desordem. E a indisciplina. Em copas, eu amo muito. Ai, meu Deus, eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem ele.
Aí isso vira ódio. É bobagem, tá? Você achar que no 5 de copas só existe tristeza, tá? No 5 de copas existe também ódio, existe mágoa, existe medo, existe culpa, existem todos os outros sentimentos ruins aí também. Beleza? Ah, professor, então não é só tristeza? Então não é só eu tô deprimida? Não. Também tem ali a Soraya, a vingança, Maria do Bairro. Entendeu? Também tem a usurpadora. Vou dar na tua cara, Paulina. Entendeu? Também tô aí no 5. Todos os sentimentos negativos. Mas, vamos entender o seguinte. É graças a essa experiência que a gente alcança o quê? O entendimento correto e a medida, né, precisa do que é amar. Amar não tem nada a ver com exigência. Amar tem a ver mais com paciência do que imposição. Aliás, não tem nada a ver com imposição. Amor é verbo. Amor é uma dose todo dia. É um pouquinho todo dia. Amor é uma ciência homeopática. Um pouquinho todo dia. Por quê? Porque é copas, não é pouquinho, não é recebendo, não é vivendo, não é saboreando. 5 de copas é também a falta de cura hoje. Eu ontem assisti o Jornal Nacional. Eu falei pra vocês que eu tô acompanhando. Eu não sou uma pessoa que assiste tanto Fantástico. Assim, não é mais o tipo de programa que eu acompanho. Depois que eu cresci, fiz comunicação, eu passei a procurar meios alternativos também, olhar outros pontos de vista. Mas eu tenho observado bastante assim, a cobertura nacional sobre a questão nacional do Covid. E ontem eu estava profundamente entristecido ao final do dia por ver a situação. 50 mil pessoas, eu vou repetir, 50 mil pessoas. E aí eu tô falando desses 50 mil nos Estados Unidos que morreram por conta do Covid. 50 mil, quantos zeros tem aí? 50, já tem 1 e mais 3. 4 zeros. Nós que lemos a vida, a gente está vendo 5 de copas. A falta de saúde, a falta de acesso às pessoas aos cuidados. Isso é 5 de copas. 4 vezes, com 4 zeros. Ou seja, qual é o recado que a gente dá disso? Se é um 4, é um número estável. Então, está estabilizada o caos, está estabilizado, ou seja, firme, ganhou força, ganhou corpo nos Estados Unidos dessa doença. E podemos esperar ainda cenas piores. Então, eu fui dormir ontem muito entristecido e também comovido pelo que está acontecendo no planeta. E aí a gente tem que lidar ainda com 5 de espadas, estapafúrdio neste momento. Pessoas desprovidas de palavras, pessoas desprovidas de dignidade, pessoas desprovidas de honra. Aí, quando a gente olha, hoje o nosso olhar, de tarólogos que estamos estudando 5, o que é que o Brasil vive hoje? Você não sabe para onde vai a batata quente da acusação, 5 de espadas. Você não sabe para onde vai a desonra. Você não sabe para onde vai o quê? A verdade. Ou será que nem mesmo ela existe? Trocas de farpas. Trocas... Pra mim, eu ligo a TV hoje, tá passando o Clã das Adagas Voadoras. É o nome do filme hoje. Todos os outros governos estão o quê? Em uníssono combatendo a doença. O nosso, o Clã das Adagas Voadoras, também chamado de 5 de espadas. Aí eu ligo a TV no mesmo canal e temos o quê? O 5 de copas. Falta de leitos, falta de UTI, falta de assistência. Eu sou amazonense, eu sou de Manaus. A minha cidade é uma das mais atingidas hoje pela pandemia. E aí eu pergunto a vocês, que tenho a minha irmã grávida hoje, como vocês acham que eu me sinto? Olhando a minha cidade desse jeito. Ontem,
Uma pessoa deu entrevista em frente ao Hospital 28 de Agosto, ao pronto-socorro de Manaus. E o pronto-socorro 28 de Agosto, ele é um hospital referência, ele é público e ele é um dos melhores, mais rápidos da cidade. Ele é bom mesmo. E ele é perto da minha casa de família lá. E as pessoas estão no corredor por conta da superlotação dos leitos. Digam para mim se isso não é 5 de copas. Falta a taça do outro, falta a bebida para curar o outro, falta o remédio para o outro. Falta respirador para o outro. Espadas. Ai, temos que escolher agora. Opa, 5 de espadas. 5 de copas. As pessoas com os seus parentes. Teve uma moça em Belém que ela ficou 24 horas com o corpo da mãe em casa, porque a funerária não tinha tempo de ir lá retirar e também não tinha agentes funerários com EPIs para poder fazer a remoção do corpo. Tristeza, vergonha. A palavra vergonha é uma palavra muito própria para o que estamos vivendo. E o 5 revela isso. Vergonha é não termos um sistema funerário capaz de permitir que a gente vele os nossos mortos. 5 de copas. Vergonha é a gente não ter um discurso de uma só voz dos nossos governos para fazer com que a gente tenha uma orientação digna para os tempos do Covid. Me partiu o coração ontem as pessoas indo trabalhar em ônibus lotados. Me diga, a máscara dessas pessoas vai ajudá-las a terem o quê? Essa pandemia controlada? Todas acumuladas dentro de um ônibus? Não, não vai. O motorista foi filmado fazendo essa cena de desespero. O motorista que é obrigado a trabalhar e que é um pai de família, provavelmente. O que eu quero que vocês entendam que o 5 é sim a experiência do desespero. O 5 é sim a vontade de querer fazer as coisas, é fazer a gente trabalhar de volta, a gente não consegue ficar em casa, é essa energia descontrolada e as coisas vão saindo pela culatra. Eu sei que a cabecinha de vocês está perguntando, então não tem positivo nos 5. Não é? Consigo ver. Ah, sim, porque em tudo há positivo. E eu vou contar para vocês. Esse é um dos maiores desafios. É você ver o 5 positivo. Por quê? Porque tudo tem sim um positivo e tudo tem sim um negativo. Olhemos o 5 de espadas. 5 de espadas positivo. Larga o osso. Renuncia. Admita seu erro. Admita sua incompetência. Admita também sua ignorância. Eu não tenho a presunção de dizer que eu estou sempre certo. Aliás, longe de mim. Exercícios de humildade. Reconhecer que você está com o teu TCC precisando de correção. Opa, volta 3 casinhas, volta 3 passos. Reveja os seus erros, reveja os seus pontos de vista. Opa, admite que você está, o quê? Perdendo. Quantas vezes a gente vê as pessoas chegando nas nossas consultas insistindo. Como é que é? É burro em ponta de faca. Aí você diz para a pessoa, não precisa viver assim. Não precisa viver dessa forma. Não precisa estar assim. O que acontece? O 5 de espadas mostra pra gente quando é hora de cessar o fogo. Quando é hora de você parar de guerrear, de gerar brigas. O 5 de espadas, né? 5 de espadas vai falar pra você o seguinte: não te pertence. Por que eu não jogo pra vida alheia? Porque não te pertence. É a vida do outro, não é sua. Pega o que é teu e vaza. Pega o que você pode controlar e trabalha nisso. Não trabalha com o que você não pode. Recupera-te. Repara tuas energias. Repara teus pensamentos. Para aí sim, lá no futuro, a gente pensar
em retomar a batalha. É o cessar-fogo, é o recuar. Full back! Full back! Não é isso? 5 de copas. A tristeza, a mágoa, a raiva, a culpa e o medo, todos reunidos. Ai, Vainer, então não tem positivo? Tem positivo. Recolha-se. Para e reflete. Entra dentro do teu coração e encontra lá a alegria. Não está no outro, Juju. Não está no outro, nunca esteve. Meu sonho é jogar para Juju carente o tarô. Juju, vem cá, vou te mostrar. Não é a Tatá que vai te salvar, é você mesma. Seja uma boneca feliz. Olha a Dolly, olha a Debbie, olha a Xuxa. É só a Juju carente se ver que o amor não está no outro. Ela não precisa do amor de ninguém, ela precisa do amor dela. Recado, Juju, pra você. Porque um dia você vai fazer o seu filme, Juju Feliz. Então, o que você precisa entender? Que o 5 de copas, o positivo é volta pra dentro, encontra a tua alma, encontra o teu amor, encontra o teu equilíbrio. Lembra do que você aprendeu lá no 4, lembra o que você viveu lá no 3. Não é porque hoje é quarta-feira, é quinta-feira, né? Porque é quinta-feira ainda que você não vai poder curtir. Amanhã é sexta, amanhã é dia de balada, mas vou entregar o relatório pro teu chefe. Segura essa marimba. Sossega o facho. Volta. 5 de copas é o melhor conselho hoje para a humanidade. Hashtag fique em casa. Aprenda a estar com você mesmo. Aprenda a amar você mesmo. Ô, copas, tu só é feliz quando tá com gente, é? Você só é feliz quando você tá com os outros festejando? E aí, se amar é importante também. Estar consigo mesmo também. Percebe? É isso. Positivos são grandiosos, são importantes. O que nós precisamos hoje é revisar o nosso entendimento de, sim, o que estamos fazendo. Vamos olhar o grande conselho hoje para o Brasil. Vou jogar para o Brasil agora. 5 de espadas. E aí? A importância de saber escolher, sim, os nossos líderes. A importância de saber, sim, cobrar dos nossos líderes. A importância da gente voltar, aprender, estudar história, voltar ao conhecimento, para lá na frente a gente pular mais uma casa para frente. Sem conhecimento a gente não avança. Por isso não adianta querer ganhar tecnologia, médicos, enfermeiros formados para ter agora hospitais de campanha se a gente não fez ainda a revisão, que é alfabetizar. É ter ensino médio, é ter instrução, é ter ensino público com acesso universal. E 5 de copas. Opa, a gente não vai encontrar a cura se a gente não fizer o quê? A nossa parte. A gente vai ter só pior. A gente vai ter que voltar para casa, aprender a se disciplinar, aprender a não querer ir pro parque no domingo. É voltar para casa e ficar assim sozinho, isole-se. Porque se você se isolar, você sim contribui para que outros que estão vivendo os embates lá fora façam trabalho. Se você não pode ajudar, sai da frente e não atrapalha. Vai para casa. Eu tô em casa e não tô aí contigo? Então, cresça, amplie, use a internet, mas isole-se. Tem pergunta, Amadeu? Dá tempo? Ai, meu Deus, me empolguei. 3 minutinhos aqui, eu acho que essa pergunta aqui dá tempo. A bruxa do dedo verde falou assim: Adoro. O 5 positivo traz, então, esse aprender com os erros do caos que se instaurou? Bingo! É isso. É o exemplo, não poderia ser melhor, não poderia ser mais pertinente, é o que a gente está vivendo. Volta a 3 casas e faz de novo, rever dentro do mundo das emoções, dentro do mundo das emocionalidades, né? Eu quero tanto ser feliz, mas feliz como? Baseado no que o outro sente por mim, porque lembra, é copa, que é absorver do outro. Ah, eu quero tanto estar certo, ou seja, eu quero estar certo sem considerar o outro.
Opa, volta 5 casas e aprende que todo mundo tem um ponto de vista. Todo mundo tem uma razão de ser e de pensar. A gente precisa aprender com isso, né? Então, o 5 é o embate. Lembrando, é a revolução para lá na frente acontecer, de fato, a evolução. Beleza? Eba! Pessoal, gostaram? Eles amaram, né? O pessoal gostou, né? A gente foi hoje nas piores experiências, mais difíceis também, né? Humanas. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham acordado para esse sábado tão polêmico, porque o 5 é a polêmica instaurada, mas isso é verdade. A gente precisa encarar os nossos medos. Não há evolução sem embates. É isso que a gente aprende com o 5. A bruxa do Dedo Verde aqui até agradeceu, que falou que agora, depois dessa aula, ela já consegue ver o lado positivo dessas cartas. Bingo! Eu digo! Sejam bem-vindos à sua live do 40 Arcanos Menores para ajudar você na excelência da leitura das cartas. Essa é a minha promessa com este programa e, principalmente, é assim que a gente tem que ver tarô. Estudando, a gente vai mais longe. Um beijo em cada um de vocês. Beijo, bruxa do Dedo Verde. Ei, tô de verde. Um beijo também a cada um de vocês. Ao Amadeu, obrigado. Ao nosso especialíssimo convidado hoje também. Um beijo que tá aqui assistindo a gente ao vivo. E um beijo em você. E até mais, às 15 horas. Não perca. Tarô e terapia. Existe junção dessas duas artes? Um beijo e até mais tarde. Tchau, pessoal!